Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo da AEDIS 1, dos algoritmos de estrutura de dados 1. Vamos continuar a fazer aqui a nossa lista 04. Eu vou fazer mais 2 exercícios com vocês que eu acho bastante interessantes. Vamos para a nossa aula então? Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo esse exercício número 5, que ele é bem legal. Olha só, ele pede o seguinte: faça um algoritmo para ler um vetor de 10 números, ou seja, eu vou criar um vetor dinamicamente de 10 posições, vou preencher esse vetor. Uma vez que eu preencher esse vetor, eu vou pedir ao usuário para informar um novo número, um número qualquer. A partir daí, eu vou pesquisar nesse vetor se esse número informado ele existe ou não e quantas vezes ele acontece. Entenderam? Se não entenderam, vamos fazer um desenho aqui para a gente facilitar a nossa própria vida. Então tá aqui, ó, desenhei aqui um vetor de 10 posições e coloquei alguns valores lá dentro. Uma vez que eu coloquei esses valores lá dentro, eu vou falar assim, ó, informe um número. Aí, por exemplo, eu vou informar o número 23. Então eu vou pegar o 23 e perguntar aqui dentro, tem o 23 aí dentro? Quantas vezes ele ocorre aí dentro? É isso que o exercício está pedindo. Tá claro, pessoal? Então, vamos lá. Para preencher esse vetor, pessoal, nós já temos pronta a função que faz isso. Nós fizemos nos outros exercícios. Vamos aproveitá-la. Então, tá aqui, ó. Essa é a função que preenche o vetor só com valores positivos. O exercício não falou nada sobre isso. Então, eu vou tirar aqui o do while, que era responsável por verificar se esses valores eram positivos. O exercício me pede um vetor de 10 posições. Então, está aqui. Informe esse valor. Agora, pessoal, essa função aqui ela simplesmente preenche o vetor. Então, vou até construir a função main aqui. Ó. Int, asterisco, vet, new int, abre e fecha colchete, colocando aqui o tamanho 10. Pronto. Agora, eu vou chamar a função que eu acabei de escrever ali em cima. Ó. Preenche vetor, passando para ele o vet. Então, linha 14 aqui, ó, vai vir disparar ela, vir cá em cima na linha 5 e vai preencher todo esse vetor. Na verdade, tem um errinho aqui, ó, de 0 até 9. Tá? Se eu coloquei menor ou igual, é de 0 até 9. Agora, eu vou fazer uma função que procura um determinado valor ali dentro. Porque se eu encontrar, eu quero contar quantas vezes ele ocorre. Vamos olhar aqui de novo na nossa imagem, ó. Se eu informei então agora o valor 23, eu vou vir pesquisando aqui dentro quantas vezes aparece o 23 dentro desse vetor. É isso. Então vamos lá, vamos conversar com o usuário aqui primeiro. Ó. Falar assim, ó, informe um valor a ser pesquisado. Tá? Então, por exemplo, eu vou jogar isso aqui dentro de uma variável qualquer que eu não criei, que eu vou ter que criá-la antes aqui. Ó. Se ali nós estamos trabalhando com inteiro, vamos criar uma variável valor que seja inteiro. Vou inicializar ela com 0, tá? Então, o valor que foi informado é o val. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma função que pesquisa quantas vezes valor aparece dentro do vetor. Então, se eu informei o val igual a 23, a função que pesquisa isso vai percorrer esse vetor e vai me falar, olha, o 23 aparece uma única vez aqui dentro. É isso. Bem legal esse exercício, né? Vamos lá, então. Então, eu vou precisar de uma função que pesquise um valor. Então, eu vou criar aqui dentro. Ó. Criar aqui fora, aqui, desculpa. Então, eu vou fazer o seguinte. Ela vai me retornar quantas vezes ocorre um determinado valor. Então, pesquisa um determinado valor. Aonde, pessoal? Eu vou pesquisar um determinado valor dentro de um vetor. Então, para isso, eu preciso entregar para essa função o vetor que eu quero que ele pesquise. E, além disso, eu preciso que ele receba também o valor que ele quer procurar. Então, por exemplo, aqui, ó, int valor. Tá? A partir de agora, pessoal, que eu tenho o vetor na mão e o valor a ser pesquisado, você concorda comigo que eu tenho que ir posição por posição? Vamos na nossa imagem de novo. Você é o 23? Não. Você é o 23? Sim. Você é o 23? Não.
Você é o 23? Não. Você é o 23? Não. Acabou, finalizei. Quantas vezes que ele apareceu? Uma única vez. Tá? É isso que nós vamos fazer então. Então nós vamos pesquisar, percorrer o nosso vetor. Para percorrer, o que a gente combinou? Vamos sempre usar um laço. Então vou usar aqui um for, indo de 0 até 9, que é o tamanho do meu vetor é 9, indo de 1 em 1. Tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pesquisar, vou fazer exatamente o que nós acabamos de conversar aqui olhando para o desenho. Você é o 23? Não. Você é o 23? Sim. Então, o que eu estou perguntando? Se 23 é igual à posição 0, 23 é igual à posição 1, 23 é igual à posição 2. É o que eu vou fazer aqui. Ó. Se valor informado for igual à posição índice i desse vetor, o que eu faço? Eu incremento um valor no meu contador. Então, eu vou criar aqui a variável contador. Tá? Contador começa valendo 0. Então, olha só. Se o valor 23 estiver na posição 0, eu vou fazer o contador valer 1. Se ele estiver na posição 2, 1 também, ele passa a valer 2. Se ele estiver na posição 2, ele passa a valer 3. E assim sucessivamente. Então, ó, contador mais. Tá? Acabou. No final do for, eu vou fazer o quê? Return contador. Vamos ver se isso aqui funciona? Olha só. Você é o 23? O contador está valendo 0. Você é igual ao 23? Não. Você é igual ao 23? Sim. Você é igual ao 23? Não. Você é igual ao 23? Não. Você é igual ao 23? Não. Quanto que está valendo o contador? 1. Então, deu certinho o nosso algoritmo aí. Então, pessoal, feito isso agora, é só eu pegar essa função e chamar ela aqui. Ó. Pesquisa valor, passando como parâmetro quem? O vet e o val. Certo? Essa função vai me retornar um valor que é quantas vezes apareceu o valor lá dentro. Então, vou colocar aqui, ó, int resposta. Beleza? E vou imprimir na tela agora. Cout. O valor. Aí eu vou colocar aqui concatenado, né, a variável val, vírgula, apareceu ou ocorreu quantas vezes? Resposta. A gente coloca a palavrinha vezes aqui no final. Pronto, vai ficar bem legal agora. Beleza? Vamos fazer isso aqui funcionar agora? Então, ó, G++, exercício, esse não é exercício 1, é exercício 5.cpp, mas o nome dele ali está como exercício 1.cpp, menos O, exercício 1.exe. Não deu erro nenhum, então agora eu faço ponto barra exercício 1.exe. Ele vai pedir para informar o vetor índice 0. Vou informar 3, 4, 5, 30, 89, 45, 1. Vou colocar 1 de novo e 1 de novo. Então, olha lá, ó, eu preenchi o meu vetor com cada um desses valores e vou pesquisar quantas vezes ocorre, por exemplo, o número 1, tá, gente? Então, ele tem que retornar 3. Ó. Então, olha lá, o valor 1 apareceu 3 vezes. Então, funcionou perfeitamente. Tá? Bem legal esse exercício, bem interessante, que faz você o quê? Raciocinar em cima desse problema. Então, agora, tente colocar isso no seu computador e brinca com essa função aí um pouquinho aí para você treinar. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo agora. Vamos fazer agora o exercício número 8, pessoal, que também é bem interessante. Olha só como que é legal esse daqui. Escreva um algoritmo que receba 10 números do usuário, parecido com o que nós acabamos de fazer, vai armazenar em um vetor a metade de cada número. Ou seja, eu vou pegar o vetor que eu preenchi e criar um outro vetor cujos valores são a metade daquele de cima. E ao final, basta você imprimir esses... E ao final, você deve só imprimir esse vetor na tela, tá? Então, basicamente, o que eu quero é isso aqui, ó. Se eu tenho um vetor Q qualquer de 10 posições e que preenchi com 31, 23, 45 e 15, eu quero criar um outro vetor cujos valores deles são a metade
de cada um desses de cima aqui. Então, 31 dividido por 2, 15,5. 23 passa a ser 11,5 e assim por diante. O correspondente no vetor criado, ele vai ser sempre a metade do de cima, tá? Então, vamos lá para o nosso código. Pessoal, vamos aproveitar aqui a função que preenche o vetor de 10 posições. Está pronta. Agora, eu vou criar uma outra função que recebe esse vetor criado e vou criar um outro vetor fazendo o quê? Dividindo ele pela metade, posição por posição. Então, o que eu preciso? Eu preciso passar por cada uma dessas posições, criando um novo vetor dividido por 2. Só isso. Então, qual que seria o nome dessa função? Pessoal, um nome bem intuitivo. Vamos pensar no nome fácil. Se eu quero criar um vetor dividido por 2, eu vou dar esse nome para ele, tá? Criar um vetor pela metade, por exemplo. Tá? O nome aqui tem que ser intuitivo, não tem nome certo e errado, não. Tem que ser o mais intuitivo possível para você entender o que ela faz. Então, ele recebe como parâmetro um vetor qualquer. Vou chamar aqui de asterisco. Vou chamar de original, tá? Que aí fica só para a gente diferenciar o vetor original do vetor que está sendo criado. Tá? Abre e fecha aqui. E aí, pessoal, qual que vai ser o retorno dessa função? O retorno dessa função nada mais é do que um vetor novo dividido por 2. Tá? Então, um vetor para ser retornado, ele é o quê? Int asterisco. Tá? Só isso aí. Então, vamos começar a nossa função aqui. Eu preciso criar um vetor novo, concorda comigo? Do mesmo tamanho do vetor original. Então, eu vou criar aqui, int asterisco, vou chamar de novo. Um nome mais intuitivo que esse para mim não existe. New int de tamanho 10 também, tá? Pronto. Agora, eu vou percorrer o vetor original. Como que eu faço isso? Usando um laço. Então, int i recebe 0, i menor ou igual a 9, i mais, e vou agora percorrer o meu vetor original. Fazendo o quê? Original dividido por 2. Então, eu vou fazer o seguinte, como é um número real, porque se eu tenho lá 23 dividido por 2 vai dar 11,5. Então, um número quebrado. Então, eu vou criar aqui um float, valor, recebe o quê? Original, índice i, dividido por 2.0. Aí temos um problema, né? Eu criei o vetor novo aqui do tipo inteiro. Só que, na verdade, ele não vai poder ser do tipo inteiro, que vai dar número quebrado. Então, eu vou criar ele do tipo float. Então, apontador para float. E o new aqui agora eu dou um float. O meu retorno, então, é um apontador para float, não para inteiro. Beleza, pessoal? Entenderam a correção que eu fiz aqui? Então, nós podemos voltar para a linha 16 e continuar a nossa codificação. Então, eu vou o vetor original índice i dividido por 2, coloco dentro de valor, e aí eu coloco aqui, o vetor novo, índice i, recebe o valor. Alguém pode falar, professor, posso colocar direto aqui original dividido por 2.0 aqui? Pode, mas aqui eu criei uma variável a mais, exatamente para ficar mais organizado, tá? Então pronto. Depois que ele percorreu todo o vetor original dividindo por 2 e criando dentro de novo o índice i, eu vou retornar quem? Retornar o novo. Pronto. Vamos ver se isso aqui funciona? Então, o que ele vai fazer aqui, pessoal? Vetor original, índice 0, está valendo quanto? 31. 31 dividido por 2, 15,5. Eu vou jogar o 15,5 dentro do novo índice 0. E aí o i passa a valer 1. Original índice 1, pessoal, 23. 23 dividido por 2 dá 11,5. 11,5 eu jogo dentro de novo índice 1. Então, funcionou perfeitamente. Ele vai fazer isso até chegar no i igual a 9. Tá? Basta, então, agora eu fazer o quê? Chamar a minha função aqui, criar um vetor pela metade, passando como parâmetro quem, pessoal? O vet, e ele vai me retornar um novo vetor. Então, eu vou criar aqui, float, pode ser o mesmo nome, tá, gente? Novo, vou chamar de novo vetor, tá aqui.
E agora falta fazer a função que imprime esse vetor na tela. Só isso. Então, eu vou criar ela aqui também. Ó. Bem rapidinho. Ó. Void imprime vetor. Esse vetor é de float, certo? E aí, o que eu faço? Eu percorro esse vetor de 0 até 9, int igual a 0 e menor igual a 9, e mais, fazendo o quê? Simplesmente jogando na tela, ó, cout vet índice. Aí eu coloco aqui uma vírgula bonitinho, para ficar bacaninha aí a impressão, tá? E no final, para dar uma quebra de linha, a gente coloca um endline aqui. Então agora o que falta? Então agora que nós criamos a função que imprime vetor, o que falta agora é só chamar ela aqui na função main. Ó. Imprime vetor, passando como parâmetro quem? O novo vetor. Tá? Então, pessoal, de novo, dá uma olhadinha aqui na função main. Olha como que ela fica bem intuitiva. Comecei aqui na linha 32, criando um vetor dinâmico. Preenchi esse vetor. Criei um vetor pela metade. Está aqui, ó, novo vetor. E imprimi ele na tela. Fica ou não fica muito mais intuitivo? Vamos rodar isso aqui agora para você ver funcionando. Então, ó, vamos compilar ele aqui e vamos rodar. Vou colocar aqui os valores aleatoriamente, 45, 46, 78, 52, 6, 3, 1, 52 e 80. Então, perceba que ele colocou aqui, 22,5, 23, 39, 44,5 e assim por diante. Funcionou direitinho. Beleza, pessoal? Então, novamente, pega esse código, coloca no seu computador, tenta fazer, modifica esse programa um pouquinho, que isso são formas muito boas de você exercitar todo esse conteúdo. Beleza? Se você gostou, então, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Obrigado, um abraço.